Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês estarão vendo esse vídeo. Meu nome é Jorge Fernando, eu sou um dos sócios fundadores aqui da JF Tecnologia e o grande bônus, de vocês estarem nesse grupo de WhatsApp é essa aula de como progredir e regredir os exercícios. Vai ser uma aula bem bacana, bem sucinta, para não ser algo muito cansativo para vocês. Lembrando que só o fato de vocês estarem nesse grupo, vocês já terão grandes bônus. Essa aula, um preço que nunca foi aplicado aqui na JF Tecnologia até o momento de hoje. Além disso, vocês ganharão um Media Kit para vocês poderem divulgar para os seus alunos nas suas redes sociais como funciona o Fit Club, como isso irá alavancar o seu centro de treinamento. Na terça-feira, nós teremos uma aula, né? Na verdade, não uma aula, mas sim uma conversa, uma tira dúvidas, uma apresentação de como é o Fit Club, para que você possa entender, sanar todas as suas dúvidas para o dia da Black Friday mesmo. Você já está ciente de tudo e realizar a compra e fazer esse investimento que será sensacional na sua vida. Eu tenho certeza que após o Fit Club, a sua academia será outra. Tá joia? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Seguinte, nós vamos falar um pouquinho de como progredir e regredir os exercícios no treinamento de força. Tá joia? Aqui um pouquinho sobre mim. Meu nome é Jorge Fernando, sou graduado em Educação Física, especialista em treinamento funcional. Como falei, sou sócio fundador aqui da JF Tecnologia, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva, e eu atuo na preparação física de atletas de futebol, karatê, jiu-jitsu, vôlei. A gente tem uma turma bem bacana desses esportes. Sou preparador físico do Pouso Alegre Futebol Clube, que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, e eu sou sócio proprietário do Centro de Treinamento Jorge Fernando Performance e Saúde. Bom, antes de tudo, eu queria explicar para vocês um pouquinho de como foi essa minha trajetória dentro da educação física. Eu fui atleta de futebol, joguei dos meus 7 até os 20 anos praticamente. Joguei na base, joguei Copa São Paulo, joguei Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. E, e foi muito bacana ter passado por dentro do esporte. Eu acho que isso me ajudou muito no profissional que eu sou hoje, ter essa vivência, saído de casa muito cedo para enfrentar essas dificuldades do futebol. Acho que me moldou muito o profissional que eu sou hoje, até para saber lidar um pouco mais com as pessoas. Nós, enquanto profissionais de educação física, precisamos muito disso, né? E como que começou a minha carreira na educação física? Eu vim para minha cidade para jogar o Campeonato Mineiro, no próprio Pouso Alegre. E isso eu comecei a faculdade. Na verdade, eu nem queria fazer a faculdade, eu prestei vestibular meio que forçado e passei, esperava que não ia passar, passei e comecei. E quando eu comecei, eu me apaixonei, cara. Eu falei, caraca, essa profissão que eu quero pra mim, eu não tenho dúvidas. E quando eu entrei na faculdade, eu estava fazendo a faculdade, eu estava jogando disputando o Campeonato Mineiro, e eu já estava fazendo estágio na academia. Então era uma correria, nossa, absurda. E a gente sabe, quando a gente faz tudo, que a gente quer fazer tudo, a gente acaba fazendo tudo, mas não faz nada direito. Então chegou um momento que eu falei, não, eu preciso escolher para onde que eu vou. Ou eu vou para educação física, ou eu paro da educação física e vou para futebol. E eu falei, não, eu vou para educação física, porque é algo que eu me encantei. Quando eu entrei, eu falei, não, realmente é isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei. Comecei de estagiário numa academia. E eu trabalhava com cross, era estagiário no cross, mas eu não gostava muito de algumas particularidades da modalidade onde eu estava trabalhando. E eu comentei pro cara que era professor, dono, se não tinha alguma coisa parecida, mas que não fosse daquela forma como era planejado o treinamento. Aí ele falou, tem um tal de treinamento funcional, estuda um pouquinho. Aí eu comecei a estudar sobre, conheci o Michael Boyle, que é um dos maiores nomes do treinamento funcional. E fiz o curso dele, fiz o level 1, level 2, e depois disso eu fui convidado a ser palestrante também. Então eu trabalhei no CFSC durante 2 anos e meio como palestrante. E foi isso que mudou muito a minha carreira, né? O fato de entrar ali nessa certificação americana, que entendesse o treinamento de uma forma muito diferente do como que era visto aqui no Brasil, isso abriu meus olhos e mudou totalmente a forma como eu vi o treinamento. E qual que era a grande dificuldade que eu tinha, né, cara? Era como planejar os treinos. Eu trabalhava com aula em grupo, né? E eu falava, cara, como que eu vou não fazer algo genérico? Como que eu vou fazer algo personalizado para todos? Isso era uma grande dificuldade que eu tinha. Eu não sabia como que eu tornava os treinamentos personalizados mesmo em grupo. Não tinha esse discernimento. E quando eu fiz essa certificação,
a minha cabeça abriu. Opa, peraí, existe um mundo por trás do treinamento que consegue, mesmo em grupo, a gente tornar isso uma aula personalizada. E o que eu fiz para chegar até hoje é exatamente isso. É estudar muito, é me dedicar muito, é buscar nas fontes certas, né? Como um amigo meu falava, é beber água direto da fonte, para que a gente possa evoluir e entregar cada vez mais qualidade para os nossos clientes. E o que que acontecia muito comigo, né, que eu falei, era esses treinos aleatórios. Vou até colocar para vocês isso aqui quando eu comecei, era algo que eu vejo hoje, eu fico triste de ver, porque era uma verdadeira salada de fruta, né? Cada hora um exercício, não tinha uma progressão, não tinha um propósito, era um circuitão ali só para cansar o aluno. Aqui é quando, como eu comecei, assim que eu comecei com o meu espaço, né? Era onde era o Cicross, a gente trocou e foi pra isso aí. E cara, era isso, era um circuitão, era treino de qualquer jeito, não tinha uma progressão, era todo mundo fazia exatamente a mesma coisa, mesma carga muitas das vezes. Então a gente precisava ajustar isso, eu precisava de algo que mudasse, eu não queria ver essa realidade para sempre. E eu sei que hoje ainda é a realidade de muitas pessoas, né? Esses treinos, às vezes, por não ter esse direcionamento, por não ter tido esse conhecimento sobre como progredir em regras de exercícios, como tornar o seu treinamento personalizado, e acaba fazendo esses treinos mais genéricos. Mas fica tranquilo, que eu tenho um caminho para te ajudar a mudar isso, para te levar de uma forma que você vai conseguir entregar muito mais resultados para os seus clientes. Só que antes disso, eu quero falar um pouquinho de como que a gente está hoje. Vocês viram como que era lá, né? Uma sala bem pequenininha, tava até um pouco bagunçada, poucos alunos. E hoje a gente está com mais de 180 alunos, né? Divididos em quatro modalidades. Cinco, né? A gente tem aula para o Kids, a gente tem aula para terceira idade, a gente tem uma aula só para atletas, a gente tem uma aula para quem busca hipertrofia e emagrecimento, e a gente tem uma aula que é uma Express, que é uma aula rápida de 30 minutos. A gente tem um espaço de mais de 600 metros quadrados. Acabei esquecendo de colocar a foto aqui para mostrar para vocês, né? Hoje a gente tem o que há de mais tecnológico no meio de treinamento. A gente tem fotocélula, que é o speed test, a gente tem jump test, que é a plataforma de salto, a gente tem o próprio Fit Club, né, que é o monitoramento de frequência cardíaca, a gente tem encoder linear, tudo isso para a gente utilizar para entregar cada vez mais para os nossos clientes. Nós atendemos todos os públicos, né, como eu falei para vocês aqui anteriormente. E o melhor disso tudo, a gente entrega resultado para todos os nossos clientes. Esse é algo que a gente bate muito na tecla, que a gente quer resultado. Independente se ela é uma criança, se ela é um idoso, um atleta profissional, um atleta amador, a gente quer entregar resultado. E existe uma forma de nós fazermos isso, que é aprendendo a progredir e regredir os exercícios. Não tem como você entregar resultado se você não consegue, se você não sabe progredir e regredir os exercícios, né? Aqui esse videozinho, eu gosto muito desse vídeo, porque ele mostra uma forma simples, ó. A gente tem ali cinco pessoas treinando, fazendo, entre aspas, o mesmo exercício, porém de forma diferente. A gente tem uma mulher um pouco mais idosa, a gente tem uma corredora aqui no meio, a gente tem uma grávida, a gente tem uma pessoa que está iniciando um pouco mais. Então, como que você vai passar o mesmo exercício para esses tipos de pessoa? Não tem como. Você precisa saber progredir. Às vezes é um ajuste simples, é uma mudança que vai gerar uma mudança simples, né, que vai gerar uma mudança muito grande no exercício. E essa é a pergunta que eu faço para vocês. Como que você vai atender uma pessoa que é atleta, uma senhora, e um cara que tem dor no joelho se você não sabe adaptar o exercício de acordo com a necessidade do aluno? Então, ou o cara que é atleta, ele vai estar fazendo um treino subestimado, um treino abaixo do que ele precisa, ou esse cara que está com essa dor no joelho, ele vai fazer um treino superestimado, você vai gerar uma carga muito alta para esse cara, ele pode piorar essa dor. Então, você precisa entregar a dose certa para cada pessoa. E nós iremos aprender isso aqui hoje. Então, por que que é importante, né? Eu gosto de começar pelo porquê. Por que que é importante eu saber progredir e regredir? Primeiro, eu gosto de começar por isso aqui, ó, mais segurança. Eu preciso dar segurança para o meu aluno, para o meu cliente. Eu preciso ter mais eficácia. Eu preciso que o que eu entrego para ele seja exatamente o que ele precisa, né? Com isso, eu vou ter mais reconhecimento, porque você vai ser um cara que entrega resultado. Você não é aquele cara que faz mais do mesmo. Você tem algo diferencial, você tem um método de treinamento.
Depois, consequentemente, você vai conseguir atender mais pessoas. Então, se você atendia uma, duas, três ali, você sabendo progredir, adaptar, você vai conseguir atender 8, 10 pessoas por horário. E isso, tendo esse método muito bem estabelecido, também é uma forma de você alavancar. Como? Colocando mais pessoas para trabalhar para você. Ah, eu sou personal, beleza. Você vai entregar um trabalho tão bom que sua agenda vai ficar cheia. A sua agenda cheia chega uma hora que você não consegue atender mais pessoas. Você tem duas opções. Ou você vai montar o seu espaço, ou você vai começar a recrutar profissionais para trabalhar para você. Então, nada impede de você, sendo um personal, você ter personagens parceiros, que, né, você negocia ali a agenda, faz alguma coisa, para que você gere esse método, entregue esse método para essa pessoa vai começar a atender alunos, que quando vai chegar para você, você não vai ter mais tempo, você indica para ele, esse cara também vai ter mais reconhecimento, vai ter mais retorno financeiro e, consequentemente, você também, que é o que todos querem, que é uma maior rentabilidade e mais resultado. Beleza? Bom, princípio e método, né? Eu praticamente todas as minhas aulas têm esse e mais um outro slide lá. Métodos pode haver milhões, mas os princípios são poucos. E o homem que entende os princípios, ele pode selecionar com sucesso os seus próprios métodos. E é o que eu estava falando. Existem diversos métodos de treinamento, mas a gente precisa se prender muito a esses princípios aqui, que é o primeiro, não machucar no treino. Eu não posso machucar o meu aluno. E é o que eu falei lá atrás. Se eu dou uma demanda maior do que esse cara está apto, ele vai machucar. Porque a capacidade de demanda é muito simples, é uma balança. Se eu tenho uma demanda alta e uma capacidade baixa, eu machuco. Se eu tenho uma demanda muito baixa, uma demanda baixa e uma capacidade alta, eu não vou melhorar esse cara vai entrar em treinamento. Então eu preciso achar o equilíbrio nisso. Como? Sabendo progredir, regredir os exercícios. Depois, eu preciso minimizar o risco de lesão no esporte ou na vida, né? Eu não quero que esse cara, tá vindo um carro, ele tem que correr para poder atravessar a rua, ele vai romper o posterior, assim como vocês já viram diversos vídeos que tem caras aí que são muito fortes, mas o cara não consegue dar um trotezinho que machuca. E por último, né, eu quero aumentar a performance. E quando eu digo performance, eu não falo só em esporte. O idoso, para subir uma escada, ele precisa performar. Né? Uma mãe para carregar o seu filho, ou um pai para brincar com o seu filho no final de semana. Ah, eu vou jogar ele na piscina, eu preciso performar. Então, a performance não se resume aos atletas, e sim à vida como um todo. E eu gosto muito disso aqui, dessa frase, né? O treinamento ele é igual uma luta. Ninguém vira faixa preta do dia para noite. Não tem como. Você vai chegar lá no dojo, você vai chegar lá no centro de treinamento da luta. Poxa, hoje eu quero lutar com faixa preta. Ninguém faz isso. Ele é louco, você vai apanhar. Então, existe uma algo gradual. Você precisa passar aos poucos, né? Que o nome já diz, a graduação de faixa. Você precisa aos poucos e criando essa capacidade de aumentar a sua técnica para aí sim você subir no nível de faixa. E com o treinamento é exatamente a mesma coisa. Agora que eu percebi que está invertido, né? O faixa preta é o maior e aqui o maior não é, aqui é o mais simples. O maior tá aqui. Eu não posso chegar no meu primeiro dia de treino e já colocar o cara para agachar com a barra nas costas. Sendo que eu não sei nem como que é o movimento dele, se ele está apto para isso, se ele tem boa mobilidade de tornozelo, boa mobilidade de quadril, boa estabilidade da lombar, se ele tem uma boa mobilidade da glenohumeral. Nossa, mas é um agachamento, você está falando de glenohumeral, a rotação externa aqui. Se o cara não tem uma boa rotação externa, ele já vai ter que flexionar o tronco para frente, ou ele vai deixar o cotovelo para trás e gera uma cascata de disfunção. Perdão, galera. Mas nós precisamos criar essa progressão. Então, o cara chegou para agachar, poxa, eu vou colocar ele pelo menos no agachamento com um kettlebell ou com halter na frente, que é um médio ali, né? Onde geralmente as pessoas começam, né? Aquela regra do 80-20. 80% das pessoas irão começar aqui. 20% provavelmente às vezes tem que regredir, fazendo press out. Talvez se pegar um idoso, você teria que colocar ele até no TRX para assistir, um bastão. Ah, e tem pessoas que já são mais avançadas, a gente já pode colocar ela para um agachamento só de um lado, para gerar maior demanda do core. Enfim, mas isso precisa ter para todos os exercícios. E nós iremos entregar isso para vocês, né? Esse slide também está em todos, é o que eu falei, né? O conceito de progressão e regressão. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Cara, essa frase é sensacional. Eu lembro na época da pandemia,
quando nós entramos na pandemia, a minha sócia, ela ficou doida. Falou, nossa, e agora? A gente não vai conseguir trabalhar. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou pra rua. Eu consigo trabalhar com eles da mesma forma que eu trabalho dentro da academia na rua. Por quê? Porque eu tenho um modelo de progressão e regressão. Eu consigo adaptar aonde eu tô. Se eu tiver que treinar em 1 metro quadrado, eu consigo dar um treino para esse cara em 1 metro quadrado. E os profissionais que ficavam presos somente à musculação, os caras ficaram desesperados, porque eles ficaram ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, que não podia usar a sala de musculação quando teve aquele lockdown. E aí o cara não consegue trabalhar. Então, nós precisamos adaptar as mudanças. Então, esse é um dos grandes benefícios de você saber progredir e regredir. Porque aí você vai aprender, você vai conseguir trabalhar com esse cara em qualquer lugar, numa praça, numa academia, no seu treinamento, na praia, enfim, você consegue fazer esse cara trabalhar de qualquer forma. Mas e aí, né? Vamos ao mais esperado, né? Como que eu vou progredir ou regredir os exercícios? Na faculdade, basicamente, né, eles ensinam a gente a manipular volume e intensidade. Então, ou eu aumento o volume e diminuo a intensidade, ou eu aumento a intensidade e diminuo o volume. Mas existem outras três formas que vão facilitar a forma de você progredir e regredir. Como? Posicionamento do peso. Se eu seguro o peso no peito, acima da cabeça, de um lado só, tudo isso gera uma forma de você progredir ou regredir. O posicionamento do corpo. Se eu tenho mais articulações envolvidas, menos articulações envolvidas, tudo isso também funciona para você progredir e regredir. E de usar diferentes implementos. Então, se eu estou segurando um querobel, uma coisa, estou segurando uma barra, um halter, ou se eu vou usar um bastão para me auxiliar. Então, tudo isso são formas. E nós iremos passar por elas aqui, uma por uma. Então, o primeiro é o posicionamento do corpo. Se eu estou segurando o halter na frente, é mais fácil do que se eu seguro o halter do lado. Porque, Jorge, é a mesma coisa, o mesmo peso são 10, tá. Se eu tô aqui com o peso na frente, ó, ah, ele está distribuído exatamente no meio. Não está muito no meio aqui a minha linha, mas o peso está exatamente no meio. Então tá bem distribuído toda essa força. Já se eu tô com o peso aqui, eu tenho uma demanda do core muito maior, porque todo o meu corpo ele quer tombar para o lado, então eu preciso gerar uma força no core maior para que eu faça esse movimento. Automaticamente, meu joelho vai querer entrar, meu pé vai querer tombar, e eu preciso gerar essa estabilidade maior em todas as articulações, certo? Depois, nós iremos passar por todos os as progressões, todos os exercícios dentro do nosso curso que nós iremos disponibilizar para vocês. Tem todos os posicionamentos do peso que irá facilitar. Então, se eu seguro o peso acima da cabeça, por exemplo, eu tenho uma maior demanda do core também, porque meu tronco vai querer hiperestender e eu preciso fazer uma força para estabilizar e gerar um movimento. Se eu coloco a barra nas costas, eu aumento muito mais a demanda também de estabilidade, eu aumento a demanda de mobilidade da glenomeral, eu consigo colocar uma sobrecarga maior, então tudo isso vai influenciar. Posicionamento do corpo. Por que que muda? O que que é a diferença de eu estar em pé e de eu estar meio ajoelhado? Então vamos lá. Quando eu estou em pé, eu tenho muitas articulações envolvidas. Estou fazendo um exercício anti-rotação. Então aqui, o meu pé ele quer cair, o meu joelho quer entrar, o meu quadril quer rodar em direção a máquina, porque a força está me puxando nessa direção. Eu preciso aqui de uma boa mobilidade e estabilidade aqui da glenomeral para eu fazer esse movimento. E eu preciso de uma excelente estabilidade do core. Então, olha quantas articulações envolvidas eu tenho aqui. Praticamente todos, meu corpo inteiro está trabalhando nesse exercício. Já aqui, primeiro, eu tenho uma maior base de suporte. O que que é isso, Jorge? Eu tenho um pé atrás, um joelho e o outro pé. Então eu tenho três bases de suporte. Aqui eu tenho duas, certo? Como eu tenho três, eu já gero essa maior estabilidade. Outro ponto, eu não preciso me preocupar com esse joelho que está no chão. Esse joelho eu não preciso me preocupar. O meu quadril, quando eu estou nessa posição de base alternada, ele está muito mais estável, então eu não preciso me preocupar com ele. O que que eu preciso me preocupar aqui?
Com o core, eu preciso gerar essa força para transferir através da minha torácica. Então, eu estou estabilizando o core e movimentando meus braços e gerando essa leve rotação na torácica. Então, eu tenho muito menos articulações envolvidas nesse exercício do que nesse exercício. Então, o posicionamento do corpo é uma forma de eu facilitar ou dificultar. Então, se eu estou com aluno iniciante, eu colocaria meio ajoelhado, talvez até ajoelhado, depende do nível desse cara. Já uma forma de eu progredir e torná-lo mais desafiador é eu passar para essa posição em pé. E daí eu tenho mais articulações envolvidas para fazer esse movimento. Diferentes implementos, né? O fato de eu usar um kettlebell ou uma barra para realizar esse movimento também é uma forma de eu progredir ou regredir. Quando a gente olha o kettlebell, eu estou exatamente em cima desse kettlebell. Então o braço de alavanca aqui, ele é muito menor, certo? É mais fácil de eu entrar nessa posição para fazer o movimento. Já aqui eu tenho uma alavanca muito maior, porque a distância da barra para a minha cadeia posterior é muito maior. Então eu preciso de uma melhor estabilidade da minha lombar para gerar esse movimento, porque a demanda aqui é maior. Eu preciso de mais controle motor para gerar esse movimento do que com o kettlebell. Aqui eu consigo colocar uma sobrecarga muito maior do que com o kettlebell. Então, para isso, eu já preciso chegar nessa posição muito bem encaixado. Eu preciso ter passado pelo querobel, talvez por uma barra hexagonal, que eu também fico dentro da barra, sabe aquela barra que ela é nesse formato aqui? Eu também fico literalmente dentro. Ó. Aqui tá as anilhas, aqui tá as anilhas. Eu também fico dentro da barra, então é mais fácil de eu fazer esse movimento do que com essa barra à frente. Então, aqui são alguns exemplos que nós colocamos para você ter uma noção de como progredir através de posicionamento do corpo ou implementos diferentes e até posicionamento do peso, né? E essa frase aqui, que é para a gente ir finalizando já, a chave para o sucesso ao utilizar o treinamento funcional ou treinamento de força, se você não gosta dessa nomenclatura, é respeitar a progressão. Você precisa saber onde que você esteve, então preciso saber quem que é esse cara, como que eu vou fazer isso através de avaliação e para onde que você está indo, né? Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer coisa basta. E você precisa preencher essa lacuna com uma progressão funcional lógica, que só vai andar para frente quando o passo anterior estiver sido dominado. Então, perdão. O que que eu quero dizer com isso? Eu preciso ter sentido nessas progressões que eu estou fazendo, né? Eu não posso simplesmente passar um exercício por passar. Então, se o cara chegou para treinar, qual que é o objetivo dele? Ah, é ficar mais hipertrofiado. Então, beleza. Eu preciso ir aumentando essa dificuldade, eu preciso aumentar essa carga, eu preciso aumentar o volume, mas de uma forma que ele consiga fazer esse movimento com uma maior eficiência. Então, ele vai chegar talvez com um kettlebell na frente, depois ele passa para um kettlebell só de um lado, depois dois kettlebells, a barra na frente, para depois ele chegar com a barra nas costas. Aí sim, a gente construiu uma base. Ah, ele chegou com o querobel na frente. O que que eu quero no futuro? Que esse cara agache, perdão, com a barra nas costas. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou construir essa lacuna. Opa. Né? Então, e pensando em ajudar o profissional a ser mais conhecido, entregar mais resultado e viver realmente treinamento de força, entregar para o seu aluno exatamente o que ele precisa, né? Eu criei a Mediateca de Exercício, que é uma plataforma que vai te ensinar a progredir e regredir os exercícios e entregar exatamente o que o seu aluno precisa, sem treinos genéricos. São mais de 200 exercícios de força, desde exercícios de empurrar, de puxar, dominante de joelho, dominante de quadril, então exercício para posterior, para quadríceps, para peito, para costas. Só dentro dessa plataforma você vai encontrar todos esses exercícios de uma forma muito simples, muito didática, para você criar treinos, para facilitar a sua criação de treinos, para facilitar a sua progressão, a sua regressão, que vai te ajudar a trabalhar com quem tem dor, com quem já é atleta, com quem está iniciando, tudo isso de uma forma muito simples e muito prática. Aqui eu vou mostrar para vocês esse videozinho. Opa, aí. Como que está funcionando a nossa plataforma.
Então, aqui, posicionamento do corpo, a gente tem uma explicaçãozinha. Cadê? Aqui. Todos os exercícios são bem explicados. Posicionamento do peso, diferentes implementos. A gente consegue visualizar de todos os ângulos. A gente colocou a gravação de vários dos ângulos para facilitar a visualização. Ali já está como são só de agachamento, já são quase 10 tipos. Depois tem os bilaterais, unilaterais. É bem bacana, bem fácil, bem didático para você já sair utilizando na segunda-feira. Galera, meu muito obrigado. A nossa aula foi essa. Eu não queria girar algo muito desgastante para ficar cansativo para vocês assistirem. É algo simples para realmente vocês já utilizarem no dia seguinte, na segunda-feira. É algo prático para você sair daqui, para você sair do nosso curso, né? Você que tiver a oportunidade de ter acesso a esse Mediateca de exercício, eu tenho certeza que seus treinos nunca mais serão o mesmo, tá joia? Então não esqueçam, na terça-feira nós teremos um bate-papo, uma apresentação do Fit Club. Lá você vai poder tirar todas as dúvidas. Nós iremos trocar uma ideia, entender como funciona, como que instala, como que coloca aluno, como tira aluno, como que funciona, quantos que eu preciso utilizar, como que eu cadastro aluno, tudo isso de uma forma muito simples, muito didática, para com certeza o seu centramento ser mais reconhecido. Meu muito obrigado e até mais.